Paz seja contigo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Bem-vindo à nossa aula de número 1, do nosso curso de Doutrinas Bíblicas. Um curso preparatório para você que está começando agora com a sua fé e também para você que gosta, se interessa pela Palavra de Deus e quer obter crescimento e conhecimento com a Palavra de Deus. Amém? Vamos lá, essa aula, como todas as demais aulas, elas vão seguir sempre o mesmo padrão, tá? A gente escolheu para conduzir todo esse nosso período de estudo, nós escolhemos um versículo que talvez seja daqueles que é mais conhecido em toda a Bíblia, que é João 3,16. E sobre esse versículo, a gente vai destrinchar ele pedaço por pedaço, palavras por palavras, e vai partir desse versículo para todas as doutrinas que são fundamentais para a sua fé. Hoje a gente vai começar na aula de número 1, a gente vai falar sobre os atributos de Deus. Guarde aí, essa aula número 1 hoje, a gente vai começar sobre os atributos de Deus. O nosso texto, que é o texto inicial para todas as aulas, vai ser sempre o Evangelho de João, capítulo número 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso texto principal. A nossa aula de hoje é a aula número 1, a aula que a gente vai falar sobre os atributos de Deus. Então a gente vai pegar a primeira partezinha desse versículo que diz por que Deus. A gente vai fixar somente nessa parte de por que Deus, e a gente vai falar agora na aula número 1 somente dos atributos de Deus, partindo desse princípio. Por que Deus? Amém? Vamos lá. Vamos lá. A gente resolveu começar essa série de doutrinas por essa matéria, sobre falar sobre quem realmente é Deus, quem que a Bíblia fala que realmente é Deus. A ideia aqui, quando nós escolhemos, é para começar a restabelecer a verdadeira imagem de Deus, conforme a Bíblia diz. Por que isso? Porque se você for olhar historicamente, se você voltar lá no Jardim do Éden, no primeiro pecado do homem aqui na Terra, você vai ver que quando a serpente entra em cena, já Satanás entra na serpente, ela vai lá tentar a mulher, enganar a mulher, ela começa na desconstrução de quem realmente é Deus. Ah, olha que bonita essa semente aqui, come essa fruta aqui. Ah, não posso comer. Não, come, menina, isso é bom, isso vai abrir seus olhos. É que Deus... Ah, mas Deus falou que eu vou morrer. Não é assim. Então a serpente começa desconstruindo a verdadeira imagem de Deus para o homem. E funcionou bem pra caramba, né? O homem caiu, a queda do homem vem por isso. A queda veio pela perda correta da percepção de quem realmente é Deus. Isso é Gênesis capítulo 3, versículo 5. Então, como a gente vê que o problema do homem, que vai ser o pecado, que vai afastar o homem de Deus, começa aqui nessa perda da real percepção de quem é Deus, da imagem real de Deus, nós devemos começar aqui, pelos atributos de Deus, para demonstrar quem realmente é Deus. Na verdade, essa aula de atributos eu vou render em 2 aulas. Uma aula de hoje e a aula número 2. Eu vou explicar isso porque para a gente acompanhar direitinho, tá? Eu coloquei aqui no texto, que eu vou colocar um texto também disponível lá no site, vou botar no grupo também, tendo em vista que no momento da queda do homem, a estratégia inicial foi desconstruir a imagem perfeita de Deus. Então nós vamos começar trabalhando a imagem, trazendo de volta, segundo as Escrituras, a verdadeira imagem de Deus, quem é Deus, começando a falar a respeito dos atributos de Deus, tá? E essa parte que eu digo que vão ser 2 aulas, porque os atributos de Deus, nós vamos dividir ele em 2 partes. Aquelas partes que a gente chama de atributos que são incomunicáveis e atributos comunicáveis, tá? Os atributos incomunicáveis de Deus não é que você não consiga ver, não é que você não consiga ouvir, comunicar, falar deles, não. É que os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles que são exclusivamente de Deus. Você só vai ver essas coisas em Deus. Só Deus é que tem essas capacidades. E os atributos comunicáveis, que são aqueles atributos que fazem parte do caráter descrito de Deus, que pode ser percebido na vida do homem, pode ser percebido na vida que nós temos nas nossas relações como ser humano. Afinal de contas, nós lá atrás fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O pecado estraga tudo, mas nós continuamos sendo feitos à imagem e semelhança de Deus, tá? Então a gente vai começar para falar sobre os atributos incomunicáveis de Deus. E esses atributos
incomunicáveis de Deus, a definição eu coloquei assim, ó, são aquelas características que são exclusivamente pertencentes a Deus. Pertencem somente à sua natureza e à sua essência divina. Essas características, elas não são compartilhadas com nenhum ser humano ou com qualquer outra criatura, seja lá que for que você imaginar. Elas descrevem tão somente a grandeza, a infinitude, a realeza, a soberania absoluta de Deus. Somente em Deus você vai encontrar esses atributos. E que aqui a gente vai trabalhar um por um, são 5 atributos, são a eternidade, a onipresença, onipotência, onisciência e a sua imutabilidade. Esses são 5 atributos que a gente vai trabalhar aqui agora, tá? A eternidade. O atributo da eternidade vai dizer que Deus, ele é a causa, descrever Deus como sendo a causa, o porquê, o início de todas as coisas, o início de tudo que existe, o início, o meio, o fim de todas as coisas que existem. É a existência sem princípio, nem fim. É a existência de Deus fora da limitação do tempo, fora do espaço, fora da matéria. Essas 3 grandezas, elas compõem tudo que a gente conhece, tudo que é conhecido no universo. Todas as coisas estão presas, estão internamente interconectadas nesses 3 grandezas, tempo, espaço e matéria. Tudo que acontece num determinado instante, a coisa acontece em algum lugar num determinado instante. Nada no universo foge a essas 3 grandezas. E é passivo de ter a ideia de que essas coisas elas não podem ser autogeradas, elas não podem acontecer, elas não podem ter acontecido assim por vontade própria. Tem que sempre ter uma causa inicial do tempo, tem que ter uma causa inicial da matéria, tem que ter uma causa inicial do espaço. E a eternidade trata, o atributo da eternidade trata e mostra que essa causa é Deus. Se você olhar o livro de Gênesis, primeiro versículo da Bíblia está escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus criou num seu instante, Deus cria todas as coisas. No princípio, o tempo, Deus cria no mesmo instante, todas as 3 coisas no mesmo tempo, na mesma ação. Deus, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus criou o tempo, o céu, o espaço e a matéria, as 3 coisas criadas a partir de Deus. O que a filosofia humana consegue entender que essas 3 coisas têm que ter nascido ao mesmo tempo, a palavra de Deus já mostrava desde o princípio. No princípio, com Deus, o céu e a terra. Salmo 90, eu anotei aqui, também tem o Salmo 90, versículo 2, que diz assim: antes que os montes nascessem e que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Sabe? A própria Bíblia mostra que Deus é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas começam e subsistem a partir da vontade absoluta e soberana de Deus. Assim, o atributo da eternidade é somente Deus. O único que estava lá na criação é Deus. Ele pergunta para Jó: onde é que você estava, ó homem, quando eu criei todas as coisas, quando todas as coisas foram criadas? A palavra de Deus mostra que nesse instante havia Deus. Deus estava lá. Não há nenhuma criatura que Deus tenha feito que estava lá, que tenha esse poder de fazer. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus, que só Ele é a causa inicial de todas as coisas. Isso fala o primeiro atributo de Deus, que é o atributo da eternidade de Deus. Amém? 2. Onipotência. O atributo da onipotência. Onipotência é o poder absoluto. É o poder absoluto de realizar todas as coisas, tudo. É a capacidade que Deus tem, que somente Deus tem, de realizar todas as coisas. Somente Deus tem poder absoluto, que vai acima de tudo que a gente pode entender. A gente pode pegar aqui assim, eu gostaria de você ler comigo o Salmo de número 62, versículo 11, que eu amo de paixão, que é uma definição muito pessoal, que eu amo essa expressão de Deus, que é bem absoluta e bem prática. Diz assim o Salmo 62, versículo 11: uma vez disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Salmo 62, 11. Eu gosto desse salmo, sempre gostei, e para o estudo hoje aqui,
eu resolvi separar ele porque a palavra, se você for estudar na origem do texto do Antigo Testamento escrito em hebraico, a palavra usada lá para poder nesse salmo é o chamado os. Tem uma pronúncia que eu não sou hebraico, sabe? O meu hebraico é bem pequenininho, mas o conhecimento a gente falar é complicado. Mas essa palavra é os. Quando o salmista escolhe essa palavra, para definir aqui o poder de Deus, a palavra aqui, os, ela representa muito mais do que a capacidade que alguém tem de fazer. Assim, eu posso rasgar no papel, eu tenho um poder necessário para poder fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso jogar ele fora. Mas eu tenho poder. Só que a palavra usada aqui é os. Esse poder, ele emana a ideia de poder absoluto, de poder fazer aquilo que pode ser feito, deve ser feito e vai ser feito. É um poder que não tem contestação. Somente Deus tem o poder absoluto. Uma coisa disse Deus, 2 vezes ao ouvir, o poder absoluto, pertence a Deus. A Bíblia é bem clara que somente Deus tem poder. As outras, o inimigo é forte, às vezes a gente erra, que o inimigo é poderoso. Ele tem o poder dele, né? O poder fazer alguma coisa que é um poder limitado, um poder concedido por Deus, limitado por Deus. Quem tem o verdadeiro poder de fazer todas as coisas, o poder absoluto, a Bíblia diz que é Deus. O atributo da onipotência, somente ele tem esse poder, declara isso. Deus, somente Deus. Não adianta ficar pedindo para João, para José, para Antônio, Maria, não. Só quem pode fazer é Deus. Eu sou cristão na pessoa de Jesus Cristo, que nós reconhecemos ele como Deus absoluto, e quando eu clamo a Jesus Cristo, eu clamo porque eu sei que só ele tem poder. Nenhum outro nome, dado debaixo do céu, acima da terra, em lugar nenhum, tem a capacidade de fazer. Somente Deus tem a capacidade de fazer. Então, o poder pertence a Deus. O poder absoluto pertence a Deus. Isso é onipotência. E 3, onipresença, que é a capacidade de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não sendo limitado pelo tempo, pelo espaço e matéria, mas não pode ser limitado pelo tempo, pelo espaço. Deus está em todos os lugares. Essa capacidade que somente Deus tem. Nenhuma outro ser, outra criatura tem essa capacidade de estar a todo tempo em todos os lugares. Vou fazer uma leitura com você do Salmo 139. Salmo que diz assim, versículo do 8 ao 12. Salmo, se subir ao céu, tu estás lá. Se fizer no Seol, ou no inferno, a dependência da sua tradução, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a sua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser, é certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti. Mas a noite resplandece perante Deus como um dia. As trevas e a luz são para ti como a mesma coisa. O salmista aqui escolheu o Salmo 139, porque assim, ele faz uma relação aqui. No meu diz assim, a minha tradução que eu estou usando aqui, a King James, ela traduz aqui para se eu subir ao céu, ou se eu descer ao inferno. A palavra no hebraico aqui é Seol. Essa tradução inferno é mais posterior, mas a palavra mais correta aqui é Seol, que seria o lugar dos mortos. Porque a gente às vezes entende o inferno como um local de condenação. Essa palavra aqui, ela identifica o lugar dos mortos. Então, assim, ele diz assim, se eu subir aos céus, o céu, a palavra usada aqui pelo salmista, é Shamaim, né? Shemaim. Ela pode dar referência ao céu, como nós conhecemos, ou como também as mansões celestiais, o céu dos céus, o céu que nós conseguimos enxergar, o céu da nossa atmosfera e o céu que está acima dessa atmosfera, que é um céu espiritual. Então o salmista diz assim, olha, se eu subir, ele faz primeiro uma distinção entre cima e embaixo, ele diz assim, olha, se eu subir o mais alto que eu conseguir ver, acima do que eu consegui ver, e além de todas essas coisas, num lugar espiritual, o Senhor vai estar ali. Aí ele olha para baixo, e se eu descer da terra,
E se eu descer ao Seol, que seria as entranhas da terra, o lugar, o mundo dos mortos, se eu descer aonde eu consigo ver, e além de onde eu consigo ver, não adianta que o Senhor está lá também. Dá essa ideia de verticalidade, de cima a baixo. Para onde eu olhar, eu imaginar, o Senhor vai estar lá. Só que ele continua, ele vai dizer assim, se eu pegar das asas da alva, a alva é a parte da manhã, e olhar para a imensidão do mar que está aqui, e o mar, imagina você olhar de uma ponta a outra, de um horizonte a outro. Se eu olhar de uma ponta a outra no mar, pela manhã, e olhar por todas as coisas, ele dá a ideia aqui, é nessa horizontalidade, por todos os lugares, onde eu consigo ver e aonde eu não consigo ver. Ele usa as extremidades do mar. A ideia aqui, ele está dizendo não onde o mar acaba, como as pessoas dizem, pensam que o mar é terra plana, não. Onde o mar acaba, não é onde ele termina, é até onde eu consigo ver. Ele está expressando na extremidade do mar, assim, aonde eu consigo ver e aonde eu não consigo ver. Deus está lá também. A onipresença de Deus, que o salmista traz aqui, que a Bíblia mostra, é esse Deus, que está além daquilo que eu consigo ver, daquilo que eu conseguiria ver forçando e daquilo que eu nunca conseguiria ver, seja para cima, seja para baixo, seja para todos os lados. A onipresença de Deus trata dessa capacidade única e somente Deus. Por isso que ele escuta as nossas orações. O profeta estava no ventre de um peixe. E Deus ouviu a sua oração. Assim, o profeta estava na cova com os leões. Deus sabia que ele estava lá. O profeta está lá com a cabeça a prêmio para ser cortada lá em Roma. Deus estava lá com ele. O profeta está orando no deserto, na caverna, em depressão, e Deus estava lá com ele. Somente ele tem essa capacidade de estar em todos os lugares. Então, quando você ora, quem escuta a sua oração é Deus. A única pessoa que tem a capacidade de ouvir a sua oração é Deus. Ele é que tem todo o poder nas suas mãos. A sua onipresença. A onipresença diz isso, que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, sempre presença. Essa é a onipresença de Deus. 4. A onisciência de Deus. Onisciência. O conhecimento perfeito e ilimitado de todas as coisas, sejam passadas, presentes ou futuras. Vou pedir um texto para você ler em Hebreus, capítulo 4, versículo 13, que diz assim, nada em toda a criação, nada em toda a criação está oculta aos teus olhos. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Assim, a questão da onisciência, ela está ligada a todos os atributos de Deus e também a sua onipresença de estar lá. Deus, além de estar em todos os lugares, ele sabe de todas as coisas. Sabe? Toda a criação, como diz Hebreus, nada está oculto perante os teus olhos. Ele consegue ver todas as coisas. E não só consegue ver, ele sabe como ver, e as coisas estão descobertas e expostas diante dos seus olhos. Aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Deus sabe o meu pensamento. Deus sabe o que eu vou pensar, o que eu estou pensando, o que pensarei, o que deixei de pensar. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece, ele tem ciência do que está acontecendo. Ele tem ciência da sua dor, da sua felicidade, da sua alegria. Ele sabe de todas as coisas, de tudo aquilo que está oculto. Ele tem ciência. Ele não perdeu o controle de nada. Ele sabe por que as coisas estão acontecendo. Ele nem sempre explica para a gente por que as coisas acontecem. A grande questão do universo, né? Por que coisas boas, coisas ruins acontecem a pessoas boas, é o grande livro de Jó que pergunta isso e Deus não responde, ele simplesmente mostra, olha, eu sei, não se preocupa não, eu sei de todas as coisas, eu tenho ciência de todas as coisas, eu sei o domínio de todas as coisas. Se você olhar o Salmo 139 que nós lemos, já hoje o começo dele, diz assim, Senhor, eu sei que o Senhor me sonda e me conhece, versículo 1, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, e de longe entende os meus pensamentos.
cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que o Senhor está ali, e o Senhor conhece todas as coisas. A onisciência pertence somente a Deus. Somente Ele sabe o que você quer. Somente Ele sabe o que você precisa. Nem a gente sabe o que a gente precisa realmente, nem a gente sabe o que a gente quer realmente. A Bíblia diz que enganoso é o nosso coração. Mas perante Deus, não. Como a Bíblia diz, quem é que conhece o espírito do homem, senão aquele Espírito de Deus que vai lá, como a palavra de Deus em Hebreus diz que a palavra de Deus ela é como uma espada de 2 fios, afiadíssima, que vai lá na divisão da alma e do espírito e revela todas as coisas. Deus sabe todas as coisas, Deus vê todas as coisas e conhece o porquê de todas as coisas. Ele tem ciência do que está acontecendo e sabe o porquê está acontecendo, não é? A ciência, a onisciência não diz só que Deus sabe o que está acontecendo ali. Ele sabe o porquê que está acontecendo, ele sabe o propósito de todas as coisas. Existe um tempo determinado para todas as coisas, só que existe um propósito para todo o tempo. Ele sabe onde você está, por que você está e qual o propósito dessas coisas. Deus conhece o propósito de todas as coisas. Ele não está preso ao tempo, ao espaço, à matéria, a condições. Não. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem ciência completa de todas as coisas. Onisciência é o conhecimento perfeito e ilimitado que Deus tem de todas as coisas. Amém? Bom. 5. A imutabilidade de Deus. É a qualidade de nunca mudar a sua essência. Deus não muda a sua essência, não muda quem ele é, não muda seus propósitos, não muda suas promessas. É o famoso versículo de que Deus não é filho de homem para que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás nas suas promessas. Tiago, capítulo 1, versículo 17, vai dizer assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há nem sombra nenhuma de variação. Tiago 1,17, em quem não há mudança nem sombra nenhuma de variação. Deus não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz assim, porque eu, o Senhor, somente Deus, ele diz assim, porque eu, o Senhor, mostra que ele tem esse atributo e somente ele é imutável. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Deus está dando uma repreensão ao povo de Israel, está dizendo, tá vendo? Sabe por que as coisas não acontecem? Porque eu não mudo, vocês se lixam, fazem um monte de besteira, desviam-se um atrás dos outros, mas eu não mudo. Eu tenho uma palavra sustentada sobre a vida de Davi, que eu fiz prometendo a Davi, que a Abraão, a Isaac, Jacó, que eu prometi a José, que eu prometi a todos aqueles que acreditaram em mim, que eu prometi a Davi, e eu vou sustentar ela, porque eu não mudo. O homem hoje quer, amanhã não quer, o homem hoje sabe, amanhã não sabe, o homem hoje está cheio de fé, amanhã desvia, depois volta, o homem nunca sabe o que quer. Mas Deus não muda. A imutabilidade trata disso, dessa segurança que o crente tem em saber que Deus não muda. Se ele falou, se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele falou, as coisas vão acontecer. Igual o profeta Isaías, capítulo 1 de Isaías, que ele está dando as repreensões a Isaías e termina assim. Isso vai acontecer assim, assim. E os versículos terminam assim. Porque a boca do Senhor o disse. Eu não mudo. Deus não... Às vezes a gente tenta interpretar Deus, porque Deus se arrependeu de ter feito mal ao homem, que está escrito lá em Gênesis, né? Do dilúvio. Não, Deus não, o arrependimento de Deus não é a forma que a gente entende. Que Deus fez uma coisa errada, vou mudar de situação. Não, não é isso. Deus, na sua capacidade única, que somente Ele tem, como diz Malaquias, porque eu, o Senhor, eu não mudo, Ele não muda. O homem muda, a percepção do homem muda, mas Deus, Ele não muda. Imutabilidade. Deus está sempre lá e é sempre o mesmo. E esses são os 5 atributos da pessoa divina no nosso Deus. A sua eternidade, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência e a sua imutabilidade. A ideia aqui, repetindo, é trazer
para nós essa confiança que conhecer a Deus nos traz. Como diz Oséias, o convite do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque nosso dia será como uma alva, vai crescer devagarzinho, vai cair aquela chuva seródia sobre nossa vida e vai alimentar as nossas vidas, vai sustentar a nossa terra. Conhecer a Deus nos dá a segurança de saber que aquele em quem nós confiamos é fiel para cumprir tudo que ele fez. Ele está acima do que eu posso imaginar, ele está além do que eu posso imaginar, ele não tem explicação que o homem consiga entender. Nós acreditamos por fé, sim, mas não é uma fé sem informação, é uma fé viva, uma fé que está baseada naquilo que a palavra de Deus diz, que é inerrante, essa que não erra. A palavra de Deus não erra porque ela provém de um Deus que não erra. A palavra de Deus tem poder porque ela provém de um Deus que tem poder. A palavra de Deus sabe de todas as coisas porque ela vem de um Deus que é onisciente. A palavra de Deus se aplica a tudo na sua vida porque ela vem de um Deus onipresente. Ela é eterna, ela explica do início o fim de todas as coisas, ela não está preso ao entendimento humano. Ela diz como começou e como todas as coisas vão terminar, e assim será. E ela não muda. Conhecer essas coisas fortalece a minha fé. Os atributos que são incomunicáveis. A ninguém pertence a não ser Deus. João, José, Maria, Antônio, Tiago, Pedro, não, nenhum deles. Esses atributos pertencem tão somente a Deus. O homem erra, o homem peca, o homem não conhece as coisas, o homem não tem poder para fazer as coisas, nem um homem que está vivo hoje, nem um homem que viveu nas épocas passadas, somente o nosso Deus que é capaz de fazer as coisas. Somente o nosso Senhor Jesus Cristo, somente o Espírito Santo de Deus, somente Deus na sua trindade maravilhosa tem todos esses atributos. Mais para frente a gente vai falar a respeito da vida de Jesus, mostrar os atributos de Deus na vida de Jesus, comprovam, que mostram, segundo a palavra de Deus, que ele é o Deus verdadeiro. Então, vamos lá para a segunda parte da aula, que é a aula número 2, que vai ser os atributos comunicáveis de Deus. A gente vai falar sobre aqueles atributos que estão patentes na vida do homem. Mas aí é coisa para a aula número 2. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, paz seja contigo.